O ataque das trevas. Comentário de Mário Persona. Jesus alertou: considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Marcos 4:24. Isso mostra o cuidado com o que nos dizem sobre Deus, as pessoas, com aquilo que as pessoas falam a respeito de Deus. O diabo está ativo na sua missão de atrapalhar os planos de Deus. E o seu primeiro ataque será negar ou distorcer a palavra de Deus, como ele fez ao perguntar a Eva: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Isso está em Gênesis 3, versículo 1. Deus não havia dito de nenhum fruto, mas que não deviam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, só daquela árvore. Hoje nós somos bombardeados por textos, áudios e vídeos de pessoas que querem negar a veracidade das Escrituras. Quando isso vem de céticos e ateus, é fácil detectar as suas intenções. Mas o problema é quando os ataques partem de supostos cristãos. Alguns trazem títulos como doutor em divindade, professor de hebraico, mestre em Bíblia. Eu vi um livro cuja capa trazia, sob o nome do autor, a seguinte frase: a maior autoridade em Bíblia do mundo. Aí eu fui buscar pelo nome dessa pessoa na internet e descobri que ele é professor e chefe do departamento religioso de uma universidade. Ou seja, ele ensina a religião. Ele era cristão, segundo a biografia dele no Wikipedia, ele era cristão, mas tornou-se agnóstico e hoje escreve livros falando mal da Bíblia e de Jesus. O curioso deste e de outros autores que tentam negar os fundamentos da fé cristã é que eles sempre recorrem à Bíblia, a mesma que eles afirmam não ser digna de confiança. E é graças à Bíblia que eles têm o ganha-pão deles, mesmo não crendo nela. São tipos assim que ensinam os pastores e ministros nas universidades e que depois irão disseminar suas ideias nos púlpitos das igrejas. Existem também os que argumentam que a Igreja Católica corrompeu as Escrituras e por isso nós não podemos confiar nelas. Ah, é? O problema é que ninguém possui os manuscritos originais escritos pelos apóstolos, o que deixa no ar a seguinte pergunta: como é que esses caras sabem que os textos que nós temos foram adulterados, se ninguém tem acesso aos originais? Você só pode dizer se algo é falso quando tem o verdadeiro para comparar. Aí tem um ataque mais sutil que vem daqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela apenas contém a palavra de Deus. Muitas religiões hoje, evangélicas e católicas, falam isso. Isso dá margem a qualquer um selecionar na Bíblia aquilo que ele considera ser a palavra de Deus e descartar o resto. Obviamente, será difícil encontrar dois leitores que concordem no que eles acham que é e o que não é a palavra de Deus. Todavia, qualquer um que conheça Cristo como Salvador e a Deus como Pai, descansará na certeza de que a Bíblia é, sim, inerrante palavra de Deus. O maior interessado de que as Escrituras chegassem intactas até nós é Deus, o autor delas. Aqui e ali podem existir pequenas falhas de copistas e tradutores, mas Deus estará sempre no controle e nós podemos também comparar os textos em hoje centenas de manuscritos e versões e viver tranquilamente sabendo que Deus nos fala através das Sagradas Escrituras. Ao dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça, Jesus chama a atenção para dois aspectos do ouvir: o que ouvimos e como ouvimos. Se nós não julgarmos o que nos chega aos ouvidos, se não passarmos uma régua, que é a régua da palavra de Deus, acabaremos contaminados e produzindo frutos de tradição religiosa, legalismo e opressão. O mundo religioso está cheio de pessoas que deturpam o ensino das Escrituras para satisfazer seus próprios interesses e oprimem as pessoas com isso. Quando os homens afirmarem algo, pergunte onde aquilo está na Bíblia. Muito cuidado com alguns desses supostos profetas, que são abundantes hoje no meio pentecostal e neopentecostal, e falam ousadamente na primeira pessoa, fingindo ser a voz de Deus.
Eles costumam trazer uma revelação fresquinha, sob medida para você, do tipo, meu servo, tem uma mensagem para ti, ou então, vou te dar vitória, ou então, tem uma grande obra para ti. Você já deve ter visto alguém falar assim, não é? Às vezes até mudando o tom de voz, meu servo, não caia nessa, não caia nessa. Você tem a Bíblia e deve saber que toda a revelação de Deus está ali, na Bíblia. Essas profetadas em tom de ameaça não passam de técnicas de manipulação. Por outro lado, o como nós ouvimos tem a ver com o que fazemos com aquilo que ouvimos, com o que ouvimos. Ou seja, o efeito que a palavra tem em nossa vida prática. É o como nós ouvimos, o efeito que ela tem, que ela traz para nós. Por isso Jesus diz, com a medida com que medirem, vocês serão medidos. E ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 23 a 25. É recebendo a palavra de Deus que nós ficamos capacitados a frutificar. E na parábola, um pouco antes dessa passagem, Jesus já havia falado das consequências de se semear num bom solo. O fruto só pode vir da palavra semeada e se eu a receber em qualquer medida. Deus então fará com que ela multiplique. Porém, aconteceu, se eu me recusar a receber essa palavra, como aconteceu com a semente que caiu à beira do caminho, em solo rochoso e entre espinhos, eu acabarei perdendo o que parecia ter recebido. Até o que eu parecia ter me será tirado. Jesus falou da candeia que deve ser colocada num lugar alto para iluminar a casa. E assim é com o cristão. Quanto mais a nossa luz brilhar, mais luz nós teremos. E quanto menos compartilharmos a luz, menos luz receberemos, até o ponto que quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Deus não tira a vida eterna do crente, mas se ele perder a comunhão, Deus tira sim a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4, 4. Quem olhar para ele, para esse crente que perdeu esse brilho, não perceberá nada diferente do incrédulo. Pois se o coração angustiado oprime o espírito, a alegria do coração transparece no rosto. Provérbios 15, 13. E é impossível imaginar uma face mais radiante do que a daquele que tem a certeza da vida eterna pela fé em Cristo Jesus. O crente irradia uma luz que era desconhecida dos santos do Antigo Testamento, porém muitos ainda fundamentam sua fé na lei, tentando produzir luz própria por meio de mandamentos. Mas esta logo se desvanece. E assim foi com Moisés. O seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor, e ele o cobriu com um véu, pois os que viram seu rosto resplandecente tiveram medo de aproximar-se dele. Então, toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, sempre que saía, eles viam que o seu rosto resplandecia, então de novo Moisés cobriu o rosto com um véu. Isso está em Êxodo 34, versículo 29. No Novo Testamento, nós temos a explicação dos episódios do Antigo Testamento e às vezes até a intenção do coração dos seus protagonistas. É o caso de Moisés aqui, do véu sobre a sua face. A princípio, esse véu era para não espantar os israelitas assustados com o seu fulgor, com o brilho do seu rosto. Mas a real intenção é revelada por Paulo, em 2 Coríntios. Diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. A glória na face de Moisés era transitória, por estar baseada na lei e não na graça. Hoje o cristão não precisa esconder a face, pois ele desfruta da glória permanente que é sua por graça e não pelo cumprimento da lei. Nesse contexto, Paulo explica que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. 2 Coríntios 3,6. Essa frase, a letra mata, é usada por quem diz que não devemos seguir a Bíblia ao pé da letra. Mas o sentido aqui é outro. O sentido da letra mata é que, abre aspas,
O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que nós temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios 3, de 7 a 18. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.